Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. Cara, como é bom começar a semana após uma vitória do Corinthians, né? Até ontem, né, o fim do domingo, você fica mais tranquilo, fala, caramba, fazia tempo que eu não tinha essa sensação de vitória, de pô, conquistei os 3 pontos, vamos pra cima, tá? Apesar de já ser também uma semana decisiva pro Corinthians, temos o jogo da volta aí da Copa do Brasil, então hoje, amanhã que a gente fica aí com essa sensação de vitória, na quarta-feira já é mudança de chave total, foco aí na decisão da Copa do Brasil. Então sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, já quero apresentar aqui pra vocês a 1xBet, patrocinador e parceira aqui do John, tá? Consegui o cupom para vocês de 100% de bônus até R$ 1.200. Basta clicarem aqui no comentário fixado, tá? Tem um cupom para vocês, DMAO. Essa semana temos a final da Liga Europa, certo? A Euroleague, como o pessoal gosta de falar. Sevilha contra Roma, tá? O jogo aí na quarta-feira, às 4 horas da tarde. E aí, pessoal, você pode apostar na vitória de um dos times. Por exemplo, vitória do Sevilha tá pagando 2,8, vitória da Roma 2,9. Ou pode apostar no título, que aí o time pode empatar o jogo e vencer nos pênaltis, tá? 1,8 é pro título do Sevilha e 1,9 pro título da Roma, tá? Pode apostar em números de gols, mais de um gol, mais de 2 gols, tá? Vai depender aí do seu palpite. Certo, rapaziada? Aproveitem, o cupom está aqui no comentário fixado e o link para vocês se cadastrarem e ganharem 100% de bônus até R$ 1.200. Bom, o Corinthians entrou em campo ontem contra a equipe do Fluminense, tá? Venceu aí por 2-0, vitória extremamente importante. Um dos pontos que eu já queria ressaltar é sobre o público, tá? Tivemos 34 mil pessoas ontem na Neoquímica Arena. Foi o menor público dos últimos 20 jogos. Só que a gente já havia comentado sobre isso no vídeo de ontem. A diretoria resolveu que seria uma boa ideia trocar o sistema de vendas de ingressos durante a temporada. Não deu certo. Não deu certo. Aí, 2 horas antes do jogo, o Corinthians postou: quem comprou pelo sistema novo e veio o QR Code, nem adianta levar o cartão do sistema antigo que não vai passar, tá? Isso 2 horas antes do jogo. A gente quem vem de caravana e tudo mais, já tá a caminho. Quem mora longe já está a caminho, tá? Mas enfim, e mesmo assim colocamos 34 mil pessoas na Neoquímica Arena. Uma festa extremamente linda, tá? Para um jogo difícil. Como eu falei, o Fluminense tinha poupado o time deles no meio de semana. Veio para conquistar a vitória contra o Corinthians. Começou a imprimir o ritmo que é característico do Fluminense. Muito toque de bola, muita posse de bola, muita movimentação, aproximação. Para quê? Para envolver o time do Corinthians, para envolver a defesa do Corinthians. Se a gente for pegar no primeiro tempo, a única finalização do nosso time foi com o Roger Guedes de cabeça num escanteio. O Corinthians não criou no primeiro tempo. Não criou, tá? Já o Fluminense criou 1, 2, 3, 4... Teve volume de jogo, tá? O Corinthians até tentou, né, puxar alguns contra-ataques, mas não foi efetivo. E assim acabou o primeiro tempo. O Fluminense com mais posse de bola, com volume de jogo, mas não sendo efetivo. Começa a segunda etapa, tá? Começa a segunda etapa, o mesmo estilo de jogo pro Corinthians, e aí a gente chega no primeiro gol. Uma bola que o Rony roubou, né, no meio-campo. Matheus Bidu carregou, teve espaço, né, para progredir. Viu o Yuri Alberto lá na segunda trave, fez o cruzamento, o Yuri devolve no primeiro pro Roger completar. Um gol trabalhado, um gol pensado, um gol com qualidade. E aí é o momento que o Fluminense
imprime ainda mais um ritmo intenso em cima do Corinthians. Por quê? Agora tava com placar adverso, 1-0 Corinthians. O Fluminense tentou 1, 2, 3, entrou lá o tal do John Kennedy. Pô, o cara deu 2 giros lá em cima do Gil, que ele perdeu o gol. O John Kennedy perdeu uns 2 gols ali, um sozinho, o outro que ele girou e finalizou mal. Então assim, o Fluminense teve oportunidades para empatar a partida, tá? Isso é um ponto importante da gente refletir, da gente colocar em pauta. Não foi que o Corinthians fez o primeiro gol, depois achou o segundo e matou o jogo. Não, o Fluminense teve a oportunidade, perdeu as oportunidades. E aí o Corinthians, nos acréscimos, vem uma jogada com o Fagner, né? Roda no meio campo, Renato Augusto acha o Fagner, ele faz o cruzamento, a mesma jogada do primeiro gol. Qual que é? Cruzamento na segunda trave para devolver no primeiro. Porque pega a defesa, na hora que vem o cruzamento na segunda trave, todo mundo vira. Pô, o cruzamento foi lá. Na hora que você vira, o atacante já devolve no primeiro, certo? Já devolve. Pega sempre a defesa no contrapé. Pega o goleiro no contrapé. Que foi o segundo gol do Roger. O Fagner faz o cruzamento. Qual foi o pensamento do Roger? Vou devolver a bola no primeiro pro Yuri fazer o gol. Porque no primeiro gol, o Yuri devolveu a bola pro Roger. Só que, quando é pra fase ser boa, o Roger foi tocar a bola pro Yuri, a bola pingou e foi no gol. Gol do Roger, 2-0 pro Corinthians, 3 pontos na tabela, tá? 3 pontos na tabela. Vitória extremamente importante pela atuação do time, que se defendeu bem e quando teve oportunidades, fez os gols. Uma vitória que dá muita confiança para a sequência, para a decisão que a gente tem contra o Atlético Mineiro. Tira um pouquinho da pressão, mas a gente já sabe que entra tomando 2-0 do Atlético, porque o primeiro jogo foi 2-0. Então começa já você com -2 na partida. É o cenário do Corinthians para quarta-feira, tá? É o cenário do nosso time. Quero ressaltar aqui a atuação do Cássio, foi muito bem ontem, muito seguro. Bruno Mendes jogou muito. Murilo comeu a bola. O Matheus Bidu, então, meu Deus do céu. O que o Matheus Bidu jogou ontem foi piada. Não existe, hoje, não existe competição entre Matheus Bidu e Fábio Santos. O Matheus Bidu está muito acima. O Rony ontem, feijão com arroz. Fez a função dele, feijão com arroz. Não adianta a gente esperar que o Rony domine a bola, vá, drible dê um passe, uma assistência, isso aqui. O Rony é isso. O Rony é isso. O melhor jogo dele, ele não vai dar assistência, ele vai ser seguro ali. Marcou. Tocou menos para trás, né? Conseguiu achar um ou outro passe ali para frente e é isso. Fausto Vera bem na partida também. O Maicon jogou bem, foi consciente. Tá? O Maicon foi consciente. Teve uma finalização boa do Maicon, né, de fora da área. O Adson, para mim, uma excelente partida do Adson. O Yuri Alberto, até comentei lá no Instagram, fez um jogaço. O Yuri Alberto fez um jogaço. Correu, brigou, sofreu falta, fez falta, deu assistência, finalizou. Não fez o gol? Não fez. Mas foi uma excelente atuação do Yuri, tá? Na minha concepção, foi um cara extremamente importante para nossa equipe. E aí, nessa questão que a gente fala de atuação, a atuação do Roger, por exemplo, não foi tão boa, mas foi um cara decisivo. O Roger, durante os 90 minutos, não foi um cara tão ativo em campo. Mas teve 2 oportunidades, fez os 2 gols. 2-0 Corinthians. Dá pra falar o quê? 2-0 Corinthians, tá? Temos outras atualizações importantes, né? O Gil tomou o 3º amarelo, não enfrenta o América Mineiro na próxima rodada, tá? É importante a gente trazer isso. Além da confiança, dos 3 pontos, de tudo mais, o Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Já é aquele alívio, aquele respiro, tá? Obviamente está 1 ponto, né? Temos aí o Coritiba com 3, América com 4, Vasco 6, Goiás e Bahia com 7, Cuiabá e Corinthians com 8. Mas o Corinthians é o 14º colocado. Uma vitória já tira o time de toda aquela situação, de todo aquele sufoco, certo? Então é muito importante conquistarmos os 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro.
Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre a atuação do Corinthians de ontem. Bom, outro ponto extremamente importante foi o retorno do Renato Augusto ao time. Entrou ali aos 25, mais ou menos, do segundo tempo, né? Então teria mais 20, mais os acréscimos ali, uns 25 minutos de jogo, certo? Que o Renato teve. Como o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, foram 50 minutos, né? O Renato jogou a metade aí da segunda etapa. A gente fica muito feliz, já dá uma dinâmica diferente para a nossa equipe. Tá, o time começa a ser um pouco mais criativo, ter mais repertório dentro de campo e o resultado a gente viu, família. Bom, agora falando um pouco sobre a coletiva de imprensa do Vanderlei Luxemburgo, tá? Ele comentou aí sobre essa questão de confiança e tudo mais. Ele falou, ó, o que eu falava e cobrava internamente é que temos que competir. Quando iguala na competição, aflora o talento. E o meu time tem talento, o Fluminense muito bem treinado e pode ganhar o Brasileiro. Se a gente não competisse, não conseguiria o resultado. Encontramos o espaço do Yuri e do Roger, que se buscaram bastante no jogo. Tivemos aí a finalização do Maicon, a volta do Renato. O time construiu a vitória porque competiram no jogo. Competiram no segundo tempo e foi o que esperamos deles. Por fim, ele falou, ó, o importante é mudar o que pode objetivar na frente. Por mais das derrotas que tivemos, vejo o Corinthians disputando a vaga de Libertadores e continuo afirmando isso. Competimos como tem que competir na nossa casa. É o Corinthians, é um trabalho em busca de coisa grande. Saímos da zona do rebaixamento, a vitória dá tranquilidade, dá para falar da confiança, o Renato voltou, o departamento médico quase vazio, isso é bom. O Yuri passou uma bola pro Roger e fez o gol. O Roger foi passar a bola pro Yuri, mas como a coisa começa a mudar, a bola entrou, tá? Então essa é a questão que a gente fala, da confiança, da tentativa, um time que não finalizou praticamente contra a equipe do Argentino Júnior, veio ontem, criou oportunidades, finalizou e fez os gols, tá? Agora o foco total, né, no jogo contra o Atlético Mineiro e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora apresento a Mais Ágil, tá? Para você que precisa fazer aí a antecipação do seu FGTS. Entre em contato, vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo também. A Mais Ágil vai pegar lá o valor que você tem guardado do FGTS, vai fazer essa antecipação, você já recebe o dinheiro para dar a entrada aí num apartamento, num carro, fazer uma viagem, pagar alguma conta, não importa. O dinheiro é seu e a Mais Ágil vai resolver para vocês de forma simples e rápida, família. Bom, vamos para cima aí falar um pouco sobre o mercado da bola. A informação que temos, tá, que saiu aí até nos principais portais esportivos internacionais, é de que o Real Madrid avalia a contratação do atacante Roberto Firmino. Firmino está de saída do Liverpool, né? O contrato dele aí vai até o fim de junho, tem mais um mês aí, mas a temporada do Liverpool praticamente acabou, né? Já se despediu, né? Fez o último jogo aí em Anfield e tudo mais, tal. E ele poderia chegar sem custos para o Real Madrid. O Ancelotti pediu opções ofensivas para a equipe, certo? Porque hoje lá você tem o Benzema como centroavante. Só que você não tem outras opções de nível, certo? Ah, vai tirar o Benzema, vai pôr o Mariano Dias num jogo de Champions. Não dá. Agora, se você vai colocar um Firmino, é outra situação. É um cara que já foi campeão da Champions, tem experiência, campeão da Premier League e tudo mais. Eu, como torcedor do Corinthians, não gostaria que ele fosse pro Real. Gostaria que ele viesse para o Corinthians, obviamente. Mas hoje, a torcida do Corinthians já tem que ter consciência. Se chegar uma proposta do Real Madrid, é quase impossível que o Firmino venha pro futebol brasileiro. Praticamente impossível que ele venha pro Corinthians. É um atleta que está com 31 anos, tá? Mas não tem como a gente falar em competição. Se você tem uma proposta do Corinthians e uma proposta do Real Madrid, o cara vai pro Real Madrid. É a verdade, é a situação, tá? É a sinceridade. Então, o que a gente pode esperar? Que o Real Madrid, até a informação que o Real está avaliando o Firmino, mais uns 3, 4 atacantes, tá? Então não é só o Firmino que o Real está de olho. O que a gente torce é que o Real contrate outro atacante
para deixar aí o Firmino livre no mercado, para que o Corinthians possa fazer essa proposta, né? É a nossa expectativa e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e deixe o like para fortalecer. Família, o craque Neto, na semana passada, falou sobre o atacante Pedro, tá? Da cria da base aí do Corinthians. Ele falou, ó, a informação que eu tenho é que o Pedro vai pro Arsenal mais pra frente, no final desse ano, certo? Isso ele tinha falado aí na sexta-feira, dia 26. Depois, tá? Na verdade, algum tempo atrás, algumas semanas, ele já tinha falado: o Pedro, não sei o que tá acontecendo. Se o moleque vai ser vendido pro Arsenal, não sei, hein? Porque é o seguinte, ele não foi pra Copa do Mundo Sub-20 pra jogar no Corinthians. É bom de bola, entrou em todos os jogos e agora não entra mais. E aí até o Luxemburgo comentou sobre isso na coletiva de imprensa. Ele falou, pô, não é porque eu não liberei o atleta pra seleção que eu tenho a obrigação de colocá-lo pra jogar. Até aí eu concordo com o Luxemburgo. Não é porque o Luxemburgo pediu a liberação que obrigatoriamente o cara tem que ser titular, tem que jogar. Ok. Mas a questão é, se durante as partidas você precisa de um atacante e aí você prefere colocar o Romero do que colocar o Pedro, aí tá errado, Luxemburgo. Aí, sinceramente. Se você pediu a não liberação do atleta e fala, vou contar com ele, o time tá precisando, você fala, vou botar um atacante que joga pelos lados e prefere o Romero, aí não tem como, cara. Aí, infelizmente, você tá desvalorizando o nosso atleta. E não só desvalorizando, como, na minha concepção, o Pedro melhor que o Romero. O Pedro merecia mais oportunidades que o Romero, certo? E aí, qual que é o complemento da informação sobre essa situação do Arsenal? O Neto trouxe de que o Pedro iria para o Arsenal, do clube da Inglaterra, no fim do ano. Clube que joga o Gabriel Jesus, joga o Gabriel Martinelli, tá? Que inclusive também é cria da base do Corinthians e foi pro Ituano, certo? E por outro lado, temos a informação do Fabrício Romano, tá? Que é um dos jornalistas aí, especialistas no mercado da bola do futebol europeu. Ele falou o seguinte, ó: não existem negociações concretas entre Arsenal e Corinthians pelo Pedro, nem mesmo uma oferta, tá? Ele chegou a comentar aí que o Edu Gaspar, que é ex-jogador do Corinthians, ex-volante da nossa equipe, é o coordenador técnico, né, da equipe do Arsenal. Ele falou, ó, o Edu conhece muito bem o mercado brasileiro, o atacante, o talentoso atacante nascendo em 2006 é muito cotado, mas não há negociação em andamento, tá? Então isso de que o Neto trouxe, que o Pedro está fechado com o Arsenal, não temos a confirmação, certo? Eu até tinha já essa informação do Neto, né, que ele tinha falado e tudo mais, mas como a gente não tinha confirmação, não tinha outros pontos, esperei um pouco para ver, e aí agora a gente tem um contraponto. O Neto trouxe que o atleta já está fechado com o Arsenal pro fim do ano, tá? E temos a informação do Fabrício Romano que nem existe negociação entre Corinthians e Arsenal pelo Pedro, certo? Eu havia até recebido a informação em março, abril mais ou menos, de que o Arsenal realmente queria algum atacante jovem no futebol brasileiro, tá? Como fizeram com o Martinelli, mas que a preferência do Arsenal era o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense, tá? Que eles iriam abrir os cofres aí para trazer o Vitor Roque. Agora, com essa do Pedro, a gente fica com o pé atrás, tá? Vamos aguardar um pouco mais aí, principalmente a abertura aí da janela de transferências, para ver se teremos alguma novidade, né? Alguma situação aí para o atacante Pedro. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!